Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho de Vamos Ficar Bem, que como você já sabe está disponível na Amazon, a gente coloca o link aqui embaixo para você saber mais e adquirir se desejar. Mas hoje o assunto é um assunto muito sério, porque é uma condição que às vezes não é percebida, mas ela ao mesmo tempo está minando as nossas possibilidades, está deteriorando os nossos relacionamentos. Então a gente precisa ficar atento. Eu estou falando da negatividade. E Calunga escreve especificamente sobre isso. Ele pergunta: o que é negatividade? E o texto é longo, mas a gente vai pegar um trechinho. Se o assunto você achar interessante, a gente volta a falar mais sobre ele numa outra ocasião. Então, Calunga diz o seguinte: negatividade não está lá fora, está aí. São essas coisas bobas e reclamações que você carrega e não deixa desgrudar. Essa crítica indiscriminada, essa condenação indiscriminada de tudo, aquilo que é diferente do que você gosta e aprova. Então, às vezes, na ânsia de achar que nós estamos bem, que nós somos elevados, que nós temos bom gosto, que nós só fazemos o bem, às vezes a gente tem um outro lado, sabe, que é o lado oculto dessa sensação, que é a crítica, que é enxergar as pessoas e as situações com orgulho ou com desdém, sabe? É se deixar levar por ondas de comentários negativos, de impressões negativas, que vão ao mesmo tempo, a gente pensa que é só a gente que está fazendo isso, mas tudo aquilo também está ficando com a gente na medida em que a gente continua pensando, continua agindo, muitas vezes continua até fazendo escolhas baseado numa visão negativa que precisa ser identificada, precisa ser detectada dentro de nós, sabe? Porque aquilo que não nos serve, não nos serve. Nós nos distanciamos. Mas aquilo que muitas vezes nós criticamos e nós falamos negativamente, aquilo vai ficando dentro da gente como um assunto de conversa, como uma fita ou um som que fica sempre rodando na nossa cabeça. Então é isso que a gente precisa identificar, tá certo? A primeira dica é: aprenda a enxergar as pessoas e as situações além do visível, porque às vezes é só o negativo que a gente consegue ver numa primeira ocasião, né? A gente vê que uma pessoa, sei lá, viveu uma situação desagradável e tal, e a gente só põe para o negativo. Ah, é a má influência. Ah, é espírito inferior. Mas essas situações difíceis, muitas vezes, são as mesmas que vão nos levar, se a gente amadurecer e refletir, para um lugar melhor, para uma cura de uma situação, para uma melhora de vida. Não é porque a gente enxerga uma situação que é ruim que a gente vai enxergar com negatividade. Tem sempre algo a se fazer, tem sempre uma prece a se fazer, tem sempre um bom pensamento a se enviar, sabe? Há sempre na vida algo para se agradecer, independente das condições em que nós estamos. Mas quando é que a gente lembra dessa gratidão? Quando é que a gente agradece mesmo? A gente lembra às vezes, mas vamos aumentar a quantidade desses momentos em que nós somos gratos, em vez de sermos críticos e negativos, tá? Outro ponto: aprenda a detectar a negatividade, por exemplo, numa programação de TV, numa conversa de um grupo de amigos ou no trabalho, sabe? Aprenda a identificar
para você não se envolver, para você não se colocar junto, aliado daquela negatividade. Pelo contrário, para você vibrar pelo bem, vibrar pela solução, vibrar pela melhora, vibrar pela cura, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa tirar o foco da doença e começar a enxergar a possibilidade de cura, sabe? A condição de cura e vibrar por essa cura. Essa é uma forma da gente sair dessa negatividade muitas vezes habitual, sabe? Outra coisa que ajuda é a gente cultivar um pouco de silêncio interno, porque muitas vezes o que a gente tem o tempo todo na mente é aquele blá 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 mental. E esse blá 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 mental geralmente é a repetição do que a gente viu na TV, do que a gente ouviu nas conversas, do que a gente leu nas redes, dos vídeos que a gente assistiu. Então, aprenda a silenciar a sua mente para voltar a ter um foco mais limpo naquilo que é bom, naquilo que é cura, naquilo que é solução, em vez de crítica indiscriminada, doença, mal-estar, sabe? Outro ponto importante é quando a gente reclama muito. Isso é extremamente negativo. Então, é um exercício bacana a gente parar de encontrar coisas para reclamar, né? Porque reclamação é um assunto infinito, né? Qualquer lugar que você pode entrar, você encontra gente reclamando na rede social, gente reclamando nos vídeos, gente reclamando. Mas quando é que a gente começa realmente a trabalhar pelo bem, pela solução, pela melhora, pela cura? É quando a gente sai da esfera da pura reclamação e começa a enxergar mais amplamente os caminhos que a vida está tomando para esclarecer, para iluminar e para curar as pessoas. E aí nós nos tornamos, então, auxiliares dessas forças do bem, em vez de auxiliares da negatividade. Enfim, esse é o nosso recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que todos nós, né, eu me coloco também nessa turma, todos nós exercitemos cada vez mais isso na nossa vida. Porque o apelo à negatividade existe em todo lugar. Mas a gente identificando, percebendo, a gente começa a vibrar o outro lado, a gente começa a vibrar a luz, começa a vibrar a cura, começa a vibrar o perdão. Que é isso, gente, que realmente começa a resolver os nossos problemas e passa a curar a nossa vida de uma maneira bem mais ampla. Ok? Uau, esse assunto é muito bacana, tá bom? Um beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.